Ganhei na loteria logo depois de perder meu emprego, mas não contei a ninguém. Meus pais riram de mim, me chamaram de quebrado e sem teto, e meu irmão me ofereceu um trabalho de zelador por $8, então deixei que eles descobrissem apenas depois que mandei meu irmão ser preso por roubar de mim. Ei, Reddit, crescendo, minha família deixou bem claro quem importava e quem não importava. Eu mantive a cabeça baixa, construí minha própria vida mesmo assim e achei que tinha terminado com eles. Acontece que eles não tinham terminado comigo. Antes de tudo isso explodir, é assim que tudo realmente começou. Meu nome é Dante, tenho 39 anos agora, trabalho com tecnologia, administro minha própria empresa e mantenho meu círculo pequeno de propósito. Essa história começa muito antes disso, lá atrás, quando eu ainda era apenas uma criança tentando entender por que a minha própria casa sempre parecia um lugar onde eu estava invadindo. A estrutura da nossa família era simples no papel. Pai Howard, mãe Gavin, meu irmão mais velho Marvin, 4 anos à minha frente, depois eu, e então, 6 anos depois, minha irmã mais nova Athena. Visto de fora, provavelmente parecia normal o suficiente. Dentro de casa, havia uma ordem clara e eu nunca fiquei confuso sobre qual era o meu lugar. Howard deixou claro desde cedo que eu não fazia parte de qualquer futuro que ele imaginasse para si mesmo. Ele não escondia isso nem amenizava. Falava de mim como se eu fosse um erro contábil, dinheiro demais gasto, tempo demais desperdiçado, esforço demais para retorno de menos. Esses eram seus temas favoritos. Se eu tinha dificuldade com algo, era porque eu não tinha sido feito do jeito certo. Se eu tinha sucesso em alguma coisa, era sorte, ou timing, ou alguém ajudando. Ele adorava palavras como fraco e lento, não gritadas nem berradas, apenas ditas casualmente, como observações. Você é fraco. Você é lento, você não tem a garra que o Marvin tem. Nunca foi dito uma vez só, foi dito toda semana, todo mês, todo ano, por tempo suficiente para deixar de soar como um insulto e começar a soar como um fato. Gavin nunca o impedia, e essa foi a parte que mais ficou comigo. Ela não concordava em voz alta, mas também não discordava. Sempre que as coisas ficavam desconfortáveis, ela tinha suas frases prontas. É assim que seu pai é. Ele quer o melhor para você, você sabe como os homens demonstram amor. Depois mudava de assunto, ou pedia para eu pegar alguma coisa, ou me lembrava de limpar algo. Marvin, por outro lado, não podia errar. Ele não precisava se esforçar muito, não precisava se explicar. Se ele errasse, isso era descartado como aprendizado. Se eu errasse, era prova de caráter. Marvin recebia paciência, eu recebia prazos. Marvin recebia incentivo, eu recebia avisos. Se Marvin esquecia de fazer algo, Howard levava na brincadeira. Se eu esquecia, virava uma palestra sobre responsabilidade e esforço. Quando Athena nasceu, a dinâmica não melhorou, apenas mudou. Ela era amada de uma forma que eu nunca fui, mas não era ressentida como eu poderia esperar. Ela era protegida, poupada, tratada com cuidado. Eu não tinha ciúmes dela, apenas percebi que, quando ela chegou, eu já não fingia mais ser uma criança. Dentro de casa, eu me tornei útil. Não me pediam ajuda, esperavam. Louça, trabalho no quintal, consertar coisas que ninguém nunca me ensinou a consertar, cuidar da Athena enquanto os adultos conversavam, limpar bagunças que eu não tinha feito. Se algo quebrava, Howard assumia que a culpa era minha. Se algo sumia, a primeira pergunta era o que eu tinha feito com aquilo. Se Marvin e eu discutíamos, eu era mandado ser a pessoa mais madura, mesmo quando eu era menor, mais novo e claramente não o causador. Nunca houve um obrigado, nem sequer reconhecimento. Ajudar era apenas o meu papel, como um móvel. Você não agradece a uma cadeira por aguentar peso. Com o tempo, aprendi as regras. Retrucar piorava as coisas, explicar não importava, esforço não mudava resultados. O silêncio mantinha a paz, o trabalho preenchia o espaço. Se eu ficasse quieto e fizesse o que precisava ser feito, o dia terminava mais rápido. Howard gostava de falar sobre moldar homens, dizia que pressão criava força. O que ele realmente queria dizer era que algumas pessoas mereciam paciência e outras não. Marvin recebia paciência, Athena recebia proteção, eu recebia pressão. A parte estranha é que nada disso era dramático. Não havia grandes explosões nem momentos de filme. Era diário, entediante, previsível, e foi isso que fez tudo se fixar. Você não luta contra um sistema que funciona em silêncio, você apenas se adapta a ele. Quando terminei o ensino médio, eu já sabia como as coisas funcionavam na minha família. Resultados importavam, mas apenas se a pessoa certa os alcançasse.
Eu não esperava apoio, mas ainda queria estabilidade. Foi por isso que escolhi tecnologia, não era um sonho nem uma paixão, parecia prático. Computadores não se importavam com qual filho os pais gostavam mais, ou funcionava ou não funcionava. Fui para uma universidade estadual comum, nada sofisticado, nada impressionante o bastante para se gabar em jantares de família. Trabalhei em meio período durante todo o curso, noites, fins de semana, o que desse para encaixar nas aulas. Paguei meu próprio aluguel, cobri meus próprios livros e aprendi cedo a esticar o dinheiro. Não havia plano B me esperando se algo desse errado. Formar-me pareceu menos uma celebração e mais a travessia de um posto de controle. Marvin seguiu um caminho diferente. Não se deu ao trabalho de fazer faculdade. Howard chamou isso de uma decisão inteligente, disse que escola era perda de tempo para quem tinha instinto de verdade. Marvin queria entrar no mercado imobiliário e Howard garantiu que ele conseguisse. Ajudou com a primeira entrada, recomendou a contatos, e quando negócios davam errado, dinheiro aparecia discretamente para resolver as coisas. Nada disso jamais era mencionado diretamente, mas era óbvio para quem prestasse atenção. Em poucos anos, Marvin tinha histórias, propriedades, reformas, inquilinos, experiências de aprendizado, e isso se tornou o principal assunto da família. Toda reunião virava um relatório de progresso sobre o último movimento de Marvin, por quanto algo foi vendido, quão rápido fechou, como ele foi inteligente por entrar cedo. Howard se deleitava com isso, Gavin concordava e fazia perguntas como se fizesse parte do negócio. Quando consegui meu primeiro emprego em tecnologia depois de me formar, aos 22 anos, isso mal foi notado. Pagava o suficiente para cobrir o aluguel e as compras do mercado. E foi basicamente isso. Howard chamou aquilo de um ponto de partida, disse que era bom eu finalmente estar fazendo alguma coisa, mas deixou claro que não era onde eu deveria permanecer. Anos depois, ainda era tratado da mesma forma, algo temporário, algo pelo qual eu estava apenas passando, prova de que eu ainda não tinha entendido as coisas. As comparações nunca pararam. Marvin era determinado, Marvin assumia riscos, Marvin entendia de dinheiro, eu era confortável, eu era cauteloso, eu estava disposto demais a me contentar. Howard gostava de dizer que Marvin tinha fogo e eu tinha desculpas. Gavin o apoiava apontando como eu não estava me esforçando por mais dinheiro, mais status, mais visibilidade. A parte engraçada era que eu trabalhava mais horas do que Marvin jamais trabalhou. Dias longos, plantões de sobreaviso, fins de semana consertando coisas que ninguém notava a menos que quebrassem. Nada disso contava, não parecia impressionante o suficiente. Athena notava tudo isso. Ela era mais nova, mas não era ingênua. Nunca participava das comparações. Perguntava como o trabalho estava indo e realmente ouvia. Quando ficou mais velha, parou de fingir que o sucesso de Marvin era impressionante só porque todo mundo dizia que era. Ela se casou com Simon quando tinha 22 anos. Ele não era chamativo, tinha um emprego estável, confiança silenciosa, falava pouco nos encontros de família. Na primeira vez que tivemos uma conversa de verdade, ele me perguntou em que eu trabalhava e não fez piada quando expliquei. Não tratou aquilo como um degrau, nem perguntou qual seria meu próximo passo. Apenas encarou como um trabalho que era novo para mim. Marvin não gostou disso. Nessa altura, o sucesso tinha deixado ele afiado. As piadas dele deixaram de ser piadas. Ele ria enquanto apontava como eu ainda alugava, como eu não possuía nada de verdade, como Athena tinha me ultrapassado nos marcos da vida. Dizia isso casualmente, como se estivesse me ajudando a enxergar a realidade. Howard incentivava, dizia que Marvin só estava tentando me motivar. Gavin sorria de forma desconfortável e dizia que eu não deveria levar as coisas para o lado pessoal. À medida que Marvin ganhava mais dinheiro, ficava mais barulhento, mais confiante, mais desdenhoso. Toda história que ele contava tinha uma lição escondida, geralmente sobre como pessoas que não assumiam riscos acabavam presas, e essas pessoas geralmente se pareciam muito comigo. Eu aprendi que, na minha família, esforço só importava se virasse algo visível. Horas não contavam, consistência não contava, estabilidade não contava. Se você não tinha algo que as pessoas pudessem apontar, era como se não existisse. Eu continuei trabalhando mesmo assim, não sabia o que mais fazer, mas em algum ponto aquilo fez sentido. Eu não estava sendo julgado por quanto me esforçava, eu estava sendo julgado por quão impressionante eu parecia, e por esse padrão eu nunca iria vencer jogando limpo. O emprego que tive durante a maior parte do final dos meus 20 anos não era empolgante, mas pagava as contas. Trabalho de tecnologia de nível intermediário, equipe decente, nada chamativo.
Então a empresa começou a afundar. Mudanças na liderança, cortes de custos, projetos sendo pausados, nada disso me envolvia diretamente, o que quase tornava tudo pior. Uma manhã fomos chamados para uma reunião e nos disseram que a empresa estava fechando. Sem explicação longa, ninguém para culpar, apenas decisões ruins empilhadas umas sobre as outras. A rescisão foi pequena, no máximo algumas semanas. O aluguel não se importava com isso, nem as contas de serviços. Queimei minhas economias mais rápido do que esperava. A busca por emprego se arrastou. Toda vaga queria a mesma coisa e toda resposta demorava mais do que deveria. Eu dizia a mim mesmo que só precisava de um pouco de tempo. Então meu carro quebrou, e não era um problema pequeno. Problema no motor, do tipo que não espera você estar pronto. De repente, eu não conseguia ir a entrevistas sem pegar carona. Os reparos não eram baratos e eu não tinha margem para cobri-los. Tudo aconteceu de uma vez e não havia nenhuma almofada. Esperei mais do que deveria antes de ligar para meus pais, orgulho principalmente, mas também hábito. Quando liguei para Howard e Gavin, mantive simples. Ei, perdi meu emprego, a empresa fechou. Disse que estava procurando trabalho, mas as coisas estavam apertadas. Perguntei se eu poderia ficar no porão por um tempo, só temporariamente. Houve uma pausa, então ele riu. Então foi assim que você acabou, ele disse. Eu te avisei sobre jogar seguro. Não estou pedindo para sempre, eu disse, só algumas semanas. Howard não baixou a voz. Você tem 31 anos, Dante. Se você fosse realmente um homem, não estaria me ligando pedindo um lugar para cair. Gavin entrou na linha depois disso. A voz dela suavizou, mas não a resposta. Sinto muito que você esteja passando por isso, ela disse, parece realmente estressante. Só isso? Eu perguntei. Bem, seu pai está certo, ela disse. Você precisa resolver isso sozinho. Não podemos continuar te resgatando. Eles desligaram, como se a conversa tivesse chegado ao seu fim natural. Fiquei sentado por um tempo antes de ligar para Marvin. Eu já sabia o que ele diria, mas alguma parte de mim ainda esperava que ele me surpreendesse. Não surpreendeu. Então você está desempregado agora, ele disse, arrastando a palavra. Faz sentido. Eu só preciso de um pequeno empréstimo, eu disse, o suficiente para consertar o carro e ganhar um pouco de tempo. Ele riu. Sabe qual é o seu problema? Você nunca assumiu riscos. Houve uma pausa, então o tom dele mudou, como se estivesse prestes a me fazer um favor. Vou te dizer uma coisa, ele disse, tem uma vaga de zelador aberta em um dos meus prédios. $8 por hora, eu até coloco uma boa palavra por você. Eu não vou limpar seus prédios por $8, eu disse. Você deveria ser grato, estou oferecendo alguma coisa, ele respondeu. Isso pode ser bom para você, construir um pouco de humildade. Desliguei antes que ele pudesse continuar. Não havia muito que restasse depois disso. Minhas economias estavam quase acabadas, o carro ainda não funcionava e o aluguel venceria de novo em breve. A última ligação que fiz foi a que eu deveria ter feito primeiro. Quando Athena atendeu, não tentei parecer forte. Perdi meu emprego, eu disse, o carro quebrou, não tenho para onde ir. Ela não hesitou. Vem para cá, ela disse, nós vamos dar um jeito. Simon também pegou o telefone. Traga o carro, eu dou uma olhada. Foi isso. Nenhuma pergunta sobre por quanto tempo, nenhuma palestra sobre responsabilidade. Eles esvaziaram o quarto de hóspedes no mesmo dia. Simon passou o fim de semana inteiro com a cabeça dentro do capô do meu carro, descobrindo o que podia ser consertado agora e o que podia esperar. Athena garantiu que eu comesse e tivesse espaço para respirar, sem ficar em cima. Ninguém me tratou como um peso ou como uma lição. Morar lá não era glamouroso, mas era calmo. Eu me candidatava a vagas durante o dia, consertava o que podia, e os reembolsava assim que comecei a ganhar novamente. Eles nunca pediram prazos nem atualizações. Esse período deixou algo muito claro. O que eu tinha vivido crescendo não era disciplina nem motivação, era aceitação condicional. No momento em que eu deixava de ser útil ou impressionante, eu deixava de importar. Athena e Simon não se importavam com nada disso. Eles ajudaram porque eu precisava de ajuda. Essa foi a diferença. A partir daí, parei de fingir que minha família não tinha lados. Tinha, e eu finalmente sabia de que lado eu estava. Viver com Athena e Simon me deu algo que eu não tinha havia muito tempo, espaço para respirar sem ser observado.
Quando o carro voltou a funcionar, meus dias entraram em um padrão simples. Acordar cedo, me candidatar a empregos, mexer em pequenos trabalhos freelance quando apareciam, manter os custos baixos, dizer obrigado, não atrapalhar. Alguns meses depois, consegui outro emprego em tecnologia, nada impressionante, sistemas internos de novo, horário decente, salário que cobria as contas e deixava um pouco sobrando se eu fosse cuidadoso. Aceitei sem hesitar. Estabilidade importava mais do que título. Não contei a ninguém que era temporário ou parte de algum plano maior. Eu apenas trabalhei. Continuei vivendo de forma simples, mesmas roupas, mesma rotina, economizando tudo que podia. Athena nunca fez perguntas e Simon nunca fez comentários. Eles trataram como uma fase normal, não algo a ser analisado, e isso facilitou focar. Uma tarde, no caminho de volta do trabalho, parei em uma loja de conveniência. Nada especial. Peguei o que precisava e acrescentei um bilhete raspável no caixa sem pensar muito. Eu já tinha comprado antes e nunca ganhado mais do que trocados. Era hábito, não esperança. Raspei dentro do carro antes de ligar o motor. Conferi os números 2 vezes, depois mais uma, e então fiquei sentado ali por um tempo, sem reagir do jeito que as pessoas esperam. Nada de tremer, nada de comemorar, apenas silêncio. Eram 20 milhões de dólares. A primeira coisa que fiz foi colocar o bilhete de volta no envelope e dirigir para casa. Não contei para Athena. Não liguei para ninguém. Nem sequer procurei na internet. Eu não precisava de confirmação, eu precisava de contenção. O próximo passo era óbvio, advogado primeiro. Os dias seguintes foram sobre proteção, não empolgação. Encontrei um advogado, alguém que lidava com ganhos inesperados e não fazia perguntas pessoais. Ele confirmou 3 coisas rapidamente. O prêmio era divulgado antes dos impostos, meu estado permitia que eu reivindicasse por meio de um fundo fiduciário, e se eu quisesse privacidade, precisava tratar aquilo como um problema de segurança, não como uma maratona de compras. Depois disso, trouxe um consultor financeiro, não por meio de amigos, não por meio de ninguém que pudesse voltar para a família. A papelada foi construída da mesma forma que eu construo sistemas, em camadas, entediante e difícil de quebrar. Estruturas importavam. Fiz perguntas até entender cada resposta. O objetivo não era ficar rico rápido, era desaparecer financeiramente. Não comprei nada, não mudei minha rotina. Fui trabalhar normalmente, comi a mesma comida, dirigi o mesmo carro. O dinheiro ficou fora de vista enquanto eu construía muros ao redor dele. Quando isso ficou pronto, comecei a trabalhar em algo em que pensava havia anos, uma empresa que resolvesse problemas que eu tinha passado a carreira inteira resolvendo para outras pessoas. Nada chamativo, nenhuma grande promessa, apenas algo sólido, construído devagar, com espaço para crescer. Registrei tudo discretamente, aluguei um espaço pequeno que não chamava atenção, contratei prestadores de serviço em vez de funcionários no início, paguei em dia, mantive tudo enxuto. Nenhuma marca que atraísse olhares, nenhuma postagem, nenhum anúncio. Se alguém encontrasse a empresa, seria porque estava procurando pelo serviço, não porque eu anunciei. Depois de alguns meses, as coisas se estabilizaram. A empresa não explodiu em sucesso, não precisava. Ela cobria os custos, depois mais. Mantive meu emprego enquanto ela crescia. Noites e fins de semana eram dedicados a construir sistemas e corrigir erros antes que se tornassem caros. Quando tive distância suficiente, saí da casa de Athena e Simon em silêncio. Encontrei um apartamento normal e resolvi tudo sem fazer disso um espetáculo. Athena presumiu que eu tinha economizado e finalmente me sentia confortável para sair. Isso era próximo bastante da verdade para deixar assim. Agradeci novamente, devolvi o dinheiro do carro, cobri minha parte das despesas sem que pedissem, mantive tudo normal por fora. Nada tinha mudado. Eu ainda era o mesmo cara com o mesmo emprego, apenas um pouco mais estável do que antes. Isso era intencional. O poder funciona melhor quando ninguém sabe que ele está ali. Não senti vontade de provar nada, não senti vontade de anunciar uma virada. Passei tempo demais sendo julgado pelas aparências para querer isso de novo. Desta vez eu queria controle, tempo, opções. O dinheiro não me deixou imprudente, ele me deixou cuidadoso. Toda decisão depois disso passava pelo mesmo filtro. Isso chama atenção, isso cria dependência, isso dá vantagem a alguém. Se a resposta fosse sim, eu não fazia. Athena nunca pressionou por detalhes, Simon nunca perguntou, e isso fazia parte do motivo pelo qual eu confiava neles. Eles ajudaram sem precisar de uma história anexada.
O que eu estava construindo ainda não parecia impressionante, e tudo bem. Eu não estava mais competindo com ninguém. Eu estava preparando o terreno e, pela primeira vez na minha vida, não estava fazendo isso sob as regras de outra pessoa. O poder não apareceu de uma vez. Ele chegou em silêncio, peça por peça, e ficou exatamente onde eu o coloquei. Quando Natal chegou, eu já estava de pé novamente. Havia tempo suficiente para que as pessoas assumissem que a fase difícil tinha passado. Eu não corrigi ninguém. Apareci quando fui convidado, mantive as coisas educadas, não falei de dinheiro nem de planos. Foi assim que entrei na casa dos meus pais naquela noite. Mesma sala de estar, mesma ordem dos lugares, o mesmo clima no ar antes mesmo de alguém falar. Marvin já estava lá, barulhento como sempre, falando sobre um negócio que quase dobrou antes dos impostos. Howard estava sentado à cabeceira da mesa, concordando com a cabeça como se fosse uma apresentação feita só para ele. Gavin movia os pratos e sorria demais. O primeiro comentário veio antes mesmo de sentarmos. Então, Marvin disse, olhando direto para mim, você já parou de se encostar na tena ou ainda está alugando algum cubículo e chamando isso de recomeço? Mantive a voz estável, eu tenho um lugar. Howard se recostou. Um lugar, ele repetiu, querendo dizer o que exatamente, alugando de novo. Gavin entrou na conversa, seu irmão só se preocupa com você, você sabe como ele é, Marvin riu. Estou só dizendo, a maioria dos caras da nossa idade está construindo algo, possuindo algo, não pulando de um lado para o outro. Eu não tinha dito uma palavra sobre dinheiro, não tinha me defendido, e isso pareceu irritá-los ainda mais. Howard interrompeu. É disso que falamos há anos, Dante, você nunca planeja a longo prazo, sempre reagindo, sempre atrás. Athena se mexeu na cadeira. Ele teve um ano difícil, isso acontece. Howard virou-se para ela. Esse é exatamente o problema, você o mima, você e o Simon ficam resgatando ele em vez de deixá-lo aprender. Olhei para Athena, ela já estava tensa. Marvin balançou a cabeça. Não é sua culpa, Ati, algumas pessoas simplesmente precisam de ajuda a vida toda. Eu pouso o garfo. Gavin tentou amenizar. Vamos não deixar isso desconfortável, é Natal. Marvin a ignorou. Quero dizer, olha o padrão, perda de emprego, problemas com o carro, ficando na casa da irmã. Quanto tempo você acha que isso duraria sem você? Athena falou. Família ajuda a família. Howard respondeu de imediato. Não, família prepara os filhos para se sustentarem sozinhos. O que você está fazendo é ensinar a ele que tudo bem fracassar. Marvin sorriu. Ele sempre vai precisar ser salvo. Alguns caras simplesmente não entendem. A mesa ficou barulhenta rápido depois disso, todos falando ao mesmo tempo, Howard listando todas as formas como eu o decepcionei, Marvin jogando piadas que soavam como insultos, Gavin apoiando ao dizer que eles só estavam preocupados com o meu futuro. Athena tentou de novo. Ele não pediu nada disso, a empresa dele fechou. Howard acenou com a mão. Desculpas, sempre há uma desculpa. Marvin se inclinou para a frente. Sabe qual é a diferença entre nós? Ele disse para mim, eu assumo riscos, você espera as coisas acontecerem com você. Eu finalmente falei. Eu não pedi conselhos. Howard apontou o garfo para mim. Esse é o seu problema, você nunca escuta. Athena se levantou. Isso é injusto. Howard retrucou. Senta, isso não te diz respeito. Marvin riu. Diz respeito quando ele está morando sob o teto dela. Foi aí. Não porque doeu, mas porque ficou claro. Não havia versão disso em que as coisas mudassem, nenhum jantar futuro em que eles de repente me respeitassem, nenhum marco que reescrevesse a história que eles já tinham decidido. Eu me levantei com calma e empurrei a cadeira para dentro. Gavin pareceu assustada. Onde você vai? Estou indo embora, eu disse. Howard zombou. Fugindo de novo. Eu não respondi, peguei meu casaco. Marvin acrescentou. Não se preocupe, Ati, a gente sempre vai ajudar ele quando ele estragar tudo. Athena disse meu nome, mas eu já estava indo em direção à porta. Eu não bati a porta, não disse nada dramático. Eu apenas saí. Mais tarde naquela noite, Athena ligou para pedir desculpas por eles. Eu disse que ela não precisava. Agradeci a ela e ao Simon de novo por tudo que tinham feito quando eu estava no fundo do poço. Eu quis dizer isso. Aquele jantar não foi doloroso, foi esclarecedor.
Foi o momento em que eu entendi que nada do que eu conquistasse jamais seria suficiente para eles, a menos que fizesse Marvin parecer menor, e isso nunca ia acontecer. Aquela foi a última vez que tentei pertencer àquela casa. A empresa não cresceu rápido, ela cresceu do jeito certo. Os primeiros anos foram, em sua maioria, pouco notáveis, longos períodos de trabalho entediante, consertando sistemas que ninguém queria tocar, contratos que pareciam bons no papel, mas viravam dor de cabeça. Eu cometi erros, confiei nas pessoas erradas, aprendi quais problemas eram caros e quais apenas desperdiçavam tempo. Nada disso foi dramático, era apenas trabalho. Mantive meu emprego em tecnologia mais tempo do que precisava porque mantinha minha vida silenciosa. Noites e fins de semana iam para a empresa. Contratei devagar, paguei em dia, deixei os resultados falarem por si. Com o tempo, os clientes ficaram, as indicações vieram sem eu pedir, o fluxo de caixa deixou de ser uma preocupação diária. Athena e Simon ainda achavam que eu estava indo bem. Eles sabiam que eu tinha uma empresa, presumiam que ela pagava as contas, e nunca pressionaram por detalhes. E eu nunca ofereci detalhes, isso fazia parte do motivo pelo qual eu confiava neles. Quando tudo finalmente pareceu estável, realmente estável, eu soube o que queria fazer em seguida. Comprei uma cobertura para eles, mas não do tipo de compra que colocaria meu nome na boca de outras pessoas. Esperei até que a renda da minha empresa tornasse isso plausível, depois pedi ao meu advogado que estruturasse tudo para que não virasse manchete nem uma coleira. Localização, escolas, deslocamento, algo que tornasse a vida deles mais fácil, não mais barulhenta. Quando tudo foi finalizado, pedi que se encontrassem comigo para jantar, como se fosse qualquer outra noite. Depois que terminamos de comer, eu disse que queria mostrar algo a eles. Athena franziu a testa. Mostrar o quê? Você vai ver, eu disse. Eu dirigi, eles seguiram, nenhum dos dois falou muito. Quando perceberam para onde estávamos indo e estacionamos, Athena olhou para o prédio e depois para mim. Por que estamos aqui? Eu não respondi. Caminhei até a porta, destranquei e dei um passo para o lado. Ela congelou. Dante, ela disse devagar, o que é isso? Entreguei as chaves a ela. Ela não as pegou de imediato. Para, o que você está fazendo? É seu, eu disse, de vocês dois. Ela encarou as chaves como se não fizessem sentido. Não, não, isso não é engraçado, não é uma piada. Simon olhou em volta do espaço, silencioso como sempre. Dante, como? Eu contei tudo a eles, o bilhete raspável, a empresa, por que mantive em silêncio, por que esperei. Expliquei que não queria ninguém sentindo que tinha vantagem sobre mim, que não queria que a ajuda se transformasse em expectativa. Athena sentou-se pesadamente no sofá. Você não precisava fazer isso, ela disse, nós teríamos ajudado você de qualquer jeito. Eu sei, eu disse, é por isso que fiz. Ela balançou a cabeça. Você poderia ter me contado. Eu não queria mudar a forma como você me tratava. Ela limpou o rosto. Você acha que dinheiro teria mudado isso? Eu não quis descobrir. Simon finalmente falou. Você nos pagou de volta sem que pedíssemos. Eu assenti, isso importava para mim. Athena se levantou e me abraçou forte, sem palavras. Depois se afastou e me olhou como se estivesse me vendo claramente pela primeira vez. Você fez tudo isso em silêncio, ela disse, não disse uma palavra. Eu não precisava. Depois disso, as coisas mudaram, não entre nós, ao redor de nós. Comprei um lugar maior para mim pouco tempo depois, mais espaço, mais distância, algum lugar que parecesse permanente. Uma noite depois do trabalho, notei o carro do Marvin à minha frente perto do bairro, a mesma direção agressiva, a mesma impaciência no semáforo. Ele me reconheceu e abaixou o vidro. Não esperava te ver por aqui, ele disse, essa área é cara. Eu trabalho perto. Ele apontou para as casas. Lugares assim, é aqui que o dinheiro de verdade acaba. Um desses vai ser meu em breve. O sinal abriu e eu segui. Ele veio atrás ainda falando até que virei na minha entrada. Ele parou atrás de mim. Aonde você acha que vai? Ele perguntou. Para casa. Ele riu, caminho errado. Eu destranquei a porta e entrei. Marvin ficou ali parado olhando. Isso não é engraçado, ele disse. Você não mora aqui. Eu moro. O rosto dele mudou, confusão virando irritação. Isso é impossível. Eu não discuti. Fechei a porta depois disso.
A história se espalhou não porque eu anunciei nada, mas porque imóveis deixam rastro em papel. A casa não estava no meu nome, foi fechada sob uma LLC que meu advogado montou. Eu não pensei duas vezes no nome da LLC, era limpo, entediante, funcional, do tipo que ninguém nota a menos que esteja procurando. Marvin notou. Imóveis eram a única língua que ele realmente falava fluentemente. Algumas buscas, alguns cliques, e ele tinha o registro puxado como se fosse um hobby. E, depois de ter aquilo em mãos, não conseguiu guardar para si. As perguntas chegaram aos meus pais antes mesmo de eu decidir se as cortinas da sala ficariam. Marvin começou a ligar com mais frequência. De repente, minha ausência não era mais fracasso, era algo que eles se sentiam no direito de entender. As ligações começaram a chegar, mensagens, perguntas. A história se espalhou entre pessoas que de repente se lembraram de que eu existia. Meus pais não ligaram primeiro, eles apareceram. Sem aviso, sem mensagem, apenas uma batida na porta numa noite. Eu abri e Howard avançou imediatamente, como se a conversa já estivesse acontecendo lá dentro. Coloquei a mão na borda da porta e me mantive firme. Mesmo assim, ele olhou para dentro da casa. Gavin pairava atrás dele já chorando. Então é aqui que você tem se escondido, Howard disse olhando ao redor. Você poderia ter nos contado. Eu não precisava, respondi. Gavin juntou as mãos. Nós só não entendíamos, você desapareceu, estávamos preocupados. Howard interrompeu. Família ajuda família, você deveria ter vindo até nós. Eu olhei para ele. Eu fui. Ele franziu a testa. Aquilo foi diferente. Não, eu disse, não foi. Gavin tentou de novo. Você sabe que teríamos ajudado se soubéssemos. Eu não levantei a voz. Eu perdi meu emprego, pedi para ficar no porão de vocês. Você riu. Howard dispensou com a mão. Aquilo foi uma lição. Eu assenti. Então Marvin me ofereceu um emprego de zelador por $8. Aquilo foi amor duro, Howard disse. Você precisava de motivação. E Athena me acolheu, eu disse. Ela me ajudou a consertar o carro, não me deu sermão, não zombou de mim. O rosto de Gavin se contraiu. Você está guardando rancor. Eu estou lembrando padrões. O tom de Howard ficou mais duro. Então e agora, você está simplesmente nos cortando. Eu já fiz isso, eu disse. O silêncio pesou no ambiente. Você nos deve honestidade, Gavin disse baixinho. Eu não devo acesso a vocês, respondi. Howard zombou. Nós somos seus pais e esta é a minha casa. Eu disse, você não pode exigir nada aqui. Eles foram embora irritados, não reflexivos, irritados porque o equilíbrio tinha mudado e eles não tinham sido informados. Depois disso, as ligações continuaram. Eu não atendi, números foram bloqueados. As mensagens de voz se acumularam mesmo assim, números novos, números ocultos, mensagens que soavam todas iguais. Marvin oscilava entre negação e sentimento de direito. Howard queria explicações, Gavin queria garantia. Eu não dei nenhuma delas. E, pela primeira vez, eu não me expliquei. O negócio imobiliário de Marvin não entrou em colapso em um único momento barulhento, ele apodreceu. Negócios ruins se acumularam em silêncio. Empréstimos foram refinanciados vezes demais. Propriedades pararam de girar. Depois vieram os processos. Ex-sócios alegaram que dinheiro estava desaparecendo. Inquilinos reclamaram de depósitos que nunca voltaram. Fornecedores começaram a fazer perguntas. Eventualmente, as acusações de roubo deixaram de ser boatos e se tornaram queixas formais. Eu não voltei a falar com meus pais depois disso, não por um bom tempo. Então, certa noite, Athena me ligou e disse que Marvin estava em sérios problemas, problemas de verdade, não problemas de ego. Eu disse a ela que não iria reabrir a porta. Ela não discutiu, apenas disse que eu não precisava perdoá-los, apenas ouvir o que estava acontecendo. Concordei com uma ligação, nos meus termos. Foi então que Howard e Gavin entraram em contato. Eles não reconheceram o passado, não pediram desculpas, agiram como se os últimos anos tivessem sido apenas um mal-entendido que todos deveriam ignorar. Seu irmão está em apuros, Howard disse ao telefone, é nessas horas que a família ajuda a família. Gavin completou rapidamente, ele só precisa de orientação, alguém estável, alguém com quem ele possa aprender. Eu ouvi sem interromper. Quando terminaram, eu disse que ajudaria.
Houve uma longa pausa. Você ajudaria? Gavin perguntou, depois de tudo. Sim, eu disse, mas haverá condições. Eles concordaram imediatamente, rápido demais. Marvin também concordou. Quando contaram a ele, sou grato, quase ensaiado. Quando Marvin apareceu no escritório no primeiro dia, ele interpretou bem o papel, quieto, educado, agradecido. Apertou mãos, fez perguntas, anotou coisas, disse frases como sei que errei e só quero uma chance de trabalhar. Não me enganou, mas não precisava. Eu não estava ali para julgar palavras. Dei a ele uma função com limites, nenhum controle sobre a folha de pagamento, nenhuma autoridade para aprovar despesas, nenhum acesso a contas centrais. Tudo documentado, tudo rastreado. Ele assinou o acordo sem resistência. Antes mesmo de acessar qualquer sistema, a base já estava pronta. Contas segmentadas, permissões em camadas, cada ação vinculada a uma identidade. Câmeras instaladas em áreas comuns sob o pretexto de melhorias de segurança. Um pequeno grupo de funcionários seniores foi envolvido discretamente, não para espionar, mas para manter tudo normal enquanto eu observava. Nas primeiras semanas, Marvin se comportou. Então a rachadura apareceu. Começou pequeno, transferências que não se alinhavam a nenhum projeto ativo, relatórios de despesas que não batiam com recibos. Quando questionado, ele culpava atrasos da contabilidade ou mal-entendidos. Depois, funcionários começaram a vir até mim em silêncio. Ele fica dizendo que a empresa é basicamente dele também. Ele me disse que você está segurando ele. Disse que este lugar deveria ter sido da família desde o começo. Eu não o confrontei, eu apertei o sistema. Aprovação dupla passou a ser exigida em todo o pagamento de saída. Alertas bancários foram ativados em todas as contas. Qualquer coisa fora do comum acionava um bloqueio até revisão. Se ele estivesse confuso, o processo protegeria. Se não estivesse, o processo o exporia. Então pedi ao meu advogado que trouxesse um contador externo, não para pegar alguém no pulo, apenas para garantir que eu não acusaria alguém por um erro burocrático. A revisão não demorou. Os mesmos padrões continuavam aparecendo e as explicações continuavam mudando. Uma tarde, Marvin entrou no meu escritório sem bater. Você não confia em mim, ele disse. Eu confio em controles, respondi. Ele riu, você sempre se escondeu atrás de regras. Depois disso, ele parou de fingir. Ficou mais alto, mais descuidado, mais arrogante. Quando tínhamos provas suficientes para tornar tudo inegável, meu advogado registrou o relatório e entregou a documentação da forma como o investigador pediu, limpa, com data e hora, completa. Eu não pressionei por acusações, disse que cooperaria totalmente e que não assinaria nada para fazer aquilo desaparecer. Algumas semanas depois, eles apareceram numa manhã de terça-feira com um mandado. Marvin estava no meio de uma frase quando eles entraram pela porta. Ele me chamou no segundo em que percebeu que não era uma bronca. Houve um erro, ele disse, Dante, diga a eles. Eu permaneci sentado. Ele levantou a voz, você armou isso para mim. Howard e Gavin chegaram pouco depois, frenéticos e furiosos. Gavin já estava chorando antes mesmo de entrar. O que você fez? Ela me perguntou. Howard apontou para mim. Você fez isso pelas nossas costas. Entreguei a eles cópias da documentação, registros de transações, imagens de vídeo, linhas do tempo. Howard nem olhou. Família não faz isso. Ele roubou, eu disse. Gavin balançou a cabeça, ele estava sob pressão, não estava pensando direito. Marvin gritou, ele planejou isso, sempre teve inveja de mim. Eu repeti que cooperaria totalmente e que não assinaria nada para fazer desaparecer. Howard deu um passo à frente, você vai se arrepender disso. Eu não respondi. O julgamento levou meses. Marvin se apoiou completamente no papel de vítima. Alegou confusão, alegou propriedade compartilhada, alegou sofrimento emocional. O advogado dele focou fortemente na dinâmica familiar, me pintando como frio e calculista. Quando chegou minha vez de depor, fui factual, datas, permissões, processos, sem discursos, sem emoção. O promotor exibiu as gravações. A voz de Marvin encheu o tribunal, falando sobre pegar o que era devido a ele, rindo de como era fácil, reclamando que eu não merecia o que tinha. Gavin chorava abertamente, Howard encarava a frente com o maxilar travado. Marvin finalmente se virou para mim. Você poderia ter parado isso. Eu respondi com calma, você poderia. O veredito veio rápido, culpado.
Na sentença, Marvin parecia diferente, não bravo, não arrogante, apenas com medo. O juiz falou sobre comportamento repetido, sobre oportunidade, sobre escolhas feitas após avisos. A sentença foi lida: prisão, restituição, um registro permanente que não podia ser explicado. Gavin desmoronou, Howard permaneceu rígido. Marvin olhou para mim uma última vez. Isso deveria ter sido meu. Eu não respondi. Depois disso, cortei contato completamente, números bloqueados, e-mails ignorados, nenhum intermediário, nenhuma explicação. Eu não anunciei nada, apenas parei de interagir. O silêncio depois foi diferente, não tenso, limpo. Voltei ao trabalho, reuniões, prazos, projetos seguindo em frente. As pessoas ao meu redor conheciam as regras e as respeitavam porque elas se aplicavam a todos igualmente. Athena e Simon permaneceram próximos, o filho deles cresceu cercado por consistência em vez de caos. Certa noite, fiquei sozinho no meu escritório depois que todos tinham ido embora. Os sistemas estavam rodando, as luzes estavam baixas, tudo funcionava do jeito que deveria. Eu não estava com raiva, não estava aliviado, eu estava em paz. Perdão nunca foi o objetivo, paz foi, e a paz chegou no momento em que parei de dar acesso a pessoas que só sabiam tirar. Se você gostou deste vídeo, por favor aperte o botão de se inscrever, isso realmente ajuda o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado.